mas obviamente dos jogadores que permaneceram, de renovações e de contratações. Vai né? lá. Primeiro, a do Zanocelo. Vou falar do Zanocelo, o bastidor da permanência dele. Vou começar com uma que já foi noticiado, aí o porquê também não foi assinado, né? Faltam alguns detalhes, mas dificilmente o Zanocelo não ficará no Ceará. Por sinal, deve ser o maior investimento da temporada do Ceará, o Zanocelo. Foi US$ 700 mil, dividido em 4 anos de contrato. Para ser pago pelo Santos. E olha, o Zanocelo não quis ouvir outra proposta, viu? Recebeu proposta de times da Série A, recebeu sondagens de times da Série A, mas ele queria negociar só com o Ceará e há um motivo para isso. O Zanocelo se sente extremamente responsável pelo rebaixamento do Ceará. Por sinal, foi um dos jogadores que chorou muito quando aconteceu o rebaixamento, pediu desculpa para os dirigentes e ele queria muito permanecer para tentar fazer essa reviravolta, para tentar trazer essa resposta. Então, o Zanocelo fez de tudo, falou para o Santos que só negociaria com o Ceará ou então ficaria no Santos, não ia negociar com nenhum outro clube. O Santos fez o valor mínimo da negociação, US$ 700 mil. O Santos falou assim, olha, o mínimo que eu aceito é isso. E foi negociado porque o Zanocelo fez muita força em relação à vinda para o Ceará. Então, o Ceará que tem dificuldades financeiras, a gente vai até abordar sobre isso. O Ceará deve viver um ano difícil, o torcedor tem que alinhar a expectativa que ele tem em relação à projeção de contratação para a realidade financeira do clube. Até isso explica por que talvez a demora de algumas contratações em alguns setores. O Ceará, se estivesse na Série A, Graziani, já teria dificuldade, viu, financeira. Não se surpreende em relação a isso. Mas na Série B, então, já imagina, a dificuldade será maior. E isso a gente deve imaginar. Até falando em relação à permanência do Zanocelo, o Ceará não deve contratar, pelo menos inicialmente, ninguém para esse setor do meio campo. As prioridades do Ceará no mercado, hoje, é de centroavante. A prioridade máxima, a de ponta e a de zagueiro. São as 3 que o Ceará hoje visa no mercado. Os outros setores, eu vou até explicar o porquê o Ceará não deve contratar, mas inicialmente esses são os 3 setores principais. Centroavante, a prioridade máxima, ponta e zagueiro. Centroavante, ia haver uma avaliação inicial em relação a Guilherme e o Luca, para saber como eles iriam se desenvolver, para depois entender a situação de contratação. Com o Guilherme vendido, essa se tornou a posição máxima a ser contratada. Na ponta, há o entendimento de qualificação para esse setor. O Júlio, jogador da base, será um dos integrados. Até a gente vai trazer também a atualização de quais jogadores da base vão subir e a utilização deles, mas o Júlio deve ser um deles. Vai ser colocado, mas o departamento e o clube entendem uma qualificação nesse setor. Então, o Ceará também vai contratar um ponta para brigar pela titularidade ou ser titular, uma qualificação. De defensor, também tem um jogador da base que está chamando a atenção, o Gilmar. Ele vai ser uma das primeiras opções. O Gilmar não vai ser, como foi, exemplo, a base do Ceará em outros momentos, uma quinta opção de zaga. A gente vai até destacar quem será essa quinta opção de zaga. Mas o Ceará deve contratar um zagueiro para brigar pela titularidade. Inicialmente, conta com o Marlon, conta com também o Éder. Os 2 jogadores com contrato com o Ceará devem ser os titulares inicialmente. Mas o Ceará busca reforço para a posição. E o Gilmar aparece como reserva imediata. Então, se tiver uma lesão, se tiver jogador suspenso, quem vai ficar com uma primeira opção de reserva é o Pedro Gilmar. E por que o Marlon vai ficar no Ceará? O Marlon vai ficar no Ceará inicialmente, certo? Ele teve um acordo com o Remo, tudo acertado com o Remo. Ele não foi porque o Remo queria a liberação de graça. A perspectiva para o Ceará, isso não deve acontecer. O Ceará até aceita negociar o Marlon, mas tem que haver alguma composição. Composição, entenda financeira, entenda envolvendo atletas, entenda acontecendo alguma dessas questões. Claro, tá certo. Mas de graça, o Marlon não sai. Por isso, o Ceará conta com o Marlon na temporada. Já deve até começar entre os titulares. Tá. Então, de zagueiros, hoje é o Éder e o Marlon que tem. Éder, Marlon e Pedro Gilmar. E o Luiz Otávio? Luiz Otávio vai renovar contrato com o Ceará por mais um ano. Essa, até vou trazer que o João Paulo, eu já tinha essa informação antes, certo? Só que eu tava de férias. Só que o João Paulo deu uma entrevista ontem, até dando os créditos pro Globo Esporte, e ele mencionou da renovação. Vou trazer detalhes que ele não falou nessa entrevista. Primeiro, que o contrato vai ser de 1 ano, da renovação. Segundo, que o Luiz Otávio já aceitou a renovação, então isso deve acontecer, deve ser confirmado nos próximos dias. E que o Luiz Otávio, ele não vai ser uma opção de titular. Ele chega para ser quinta opção. Então o Luiz Otávio está ficando no elenco, a gente pode observar, agora por opinião, não por tanta informação, mais pela questão de liderança que ele tem no elenco, do que de fato por uma contribuição técnica. O Luiz Otávio hoje, com a renovação de mais um ano, ele chega para ser a quinta opção. Há 2 anos ele não tem regularidade de jogar, teve 2 lesões ligamentares, e a caixa foi até no mesmo joelho. Teve 2 lesões ligamentares no mesmo joelho,
E com isso ele não tem tido rotina de jogo, mas ele já treina normalmente desde o início do segundo semestre. Setembro ali, ele já está treinando normalmente, já tinha condição de ser até utilizado, mas é um jogador que aparece como uma renovação e vai ser a quinta opção do Ceará. Beleza, já falou muitas coisas, né, desses pontos.